Oi, amigos, tudo bom? Meu nome é Maiane e eu sou da página Resumo Portátil. Estou com o nosso segundo vídeo sobre como mandar bem na redação. Hoje nós vamos falar sobre a argumentação. Bom, eu considero designer, novamente, formado, cursando ciências da computação. Considero que para mandar bem na argumentação você precisa entender de 3 pontos. O primeiro, você tem que entender e conhecer o problema. Por entender o problema, eu digo que você tem que saber o que está pedindo a sua proposta de redação. Você tem que prestar bem atenção no que está sendo pedido. Se pede uma solução para o teu problema, se o tema pede para tratar de âmbito nacional, de âmbito mundial, enfim. Tomar cuidado com o que está sendo pedido. E por conhecer o problema é realmente você conhecer. E isso, infelizmente, você só vai aprender lendo noticiário, estudando história, procurando citações, enfim. Cada um tem o seu método melhor para tem que estar atualizado, né? Tem que saber o que está acontecendo no mundo para poder escrever uma boa redação dissertativa, principalmente. Bom, além disso, você precisa escolher uma boa tese também. Não adianta nada você entender o problema, saber do problema e ficar divagando sobre o problema loucamente, com base na vida dos seres humaninhos que habitam o planeta. Não, não adianta. Você tem que escolher algo, uma boa tese. Se você não está acostumado com a palavra tese, é o que você vai defender na tua redação. Você tem que saber o que você está querendo, o que você quer abordar. Eu coloquei aqui um exemplo, no caso, se fosse, por exemplo, uma redação dissertativa sobre o álcool entre os jovens. Um exemplo de uma boa tese seria: o álcool entre os jovens é prejudicial, pois é uma engrenagem para o uso de outras drogas ilícitas. E durante toda a minha redação, eu vou escrever, eu vou argumentar, eu vou trazer fatos, vou trazer exemplos, mas o meu objetivo é fazer voltar e defender, não defender, tipo, é argumentar para mostrar que isso que eu estou tentando defender é o correto. Você tem que deixar clara a sua opinião numa redação dissertativa, mas você também tem que usar outros argumentos, você tem que mostrar fatos, enfim. Você não pode esquecer o que você está querendo mostrar. Bom, além de você ter a sua tese, você tem que também saber como que você vai defendê-la. Eu coloquei aqui um exemplo bem voado para mostrar para vocês como dá para fazer algo legal, às vezes mesmo com algo voado. Por exemplo, nesse caso da redação no álcool entre os jovens, com aquela tese que eu coloquei, imagine que eu vou colocar aqui: uma das causas do álcool entre a adolescência é a colonização tardia do país. Tá, você vai dizer, não tem nada a ver. Teoricamente não, mas é algo que você pode desenvolver bastante. Você pode usar, por exemplo, falar sobre a colonização tardia e explicar que isso é um dos fatores que faz com que o Brasil seja um país em desenvolvimento e por isso enfrenta problemas típicos de países em desenvolvimento. E talvez o álcool entre jovens seja um deles, já que os pais têm que trabalhar em longos períodos de tempo. Por exemplo, na França, muitas vezes os pais têm na quarta-feira, se não me engano, um dia livre só para ficar com suas crianças. Talvez se tivesse mais tempo para dar atenção para as crianças, e, enfim, teria menos problema, enfim. Esse foi, tipo, é uma sugestão bem avoada, na real, mas é só para mostrar que, às vezes, mesmo com um tema que parece que não tem nada a ver, você consegue discorrer de modo bem legal na tua redação e fazer uma argumentação interessante. Se você não souber nem por onde começar, o que eu vou argumentar, enfim, o que eu sugiro é você traçar essas 3 coisas aqui, ó. Eu esqueci de colocar o brush, mas tudo bem. Você colocar, listar assim rapidinho, antes de começar a tua redação, tudo que você sabe que tem a ver com o tema, mesmo que seja algo levemente, que você acha que nem tenha tanto a ver assim, tudo que você sabe de citações e fatos históricos. A partir disso, depois disso, você vê o, qual a tese que você pode defender e que você vai ter bastante fato concreto para usar. Às vezes, se você já criou a tua tese, pode ser até o caso de mudar se você tiver bastante argumentos para defender uma outra tese, até algo que você seja contra, se for o caso. Além disso, você pode também listar consequências e exemplos
e também as causas do seu problema. Tudo isso vai ajudar você a estruturar melhor a tua redação e argumentar de modo consistente, porque não adianta você às vezes só encher teu texto de coisa e não argumentar, não desenvolver em cima das coisas. Por exemplo, em um parágrafo de umas 5 linhas que seja, não vale a pena você colocar mais que dois argumentos. Vale a pena você colocar 2 argumentos e desenvolver em cima deles. Aqui para baixo eu tenho algumas outras dicas, quer ver? A primeira delas justamente é essa, não encher de argumentos. Você tem que ter um bom repertório, e repertório você só adquire estudando, lendo, vendo jornal, pode ser até no Facebook, acompanhando, sei lá, a página de notícia. Cada um faz do modo que achar melhor. Você não pode copiar o texto de apoio, porque afinal é um texto de apoio, não está ali para ser copiado. Se fosse para ser copiado, seria fácil para todo mundo, né? Você tem que mostrar que você é melhor que os outros. Então, enfim, é um bom modo, né? Outra coisa, você preferir citar fatos a achismos e tentar colocar de modo consistente. Quer ver um exemplo assim? Ao invés de você colocar o preconceito errado, colocar o preconceito é responsável por diversos casos de morte anualmente. E daí você ainda usa um exemplo para comprovar o que você fala. Por exemplo, o preconceito é responsável por diversos casos de mortes anualmente. Aí você desenvolve em cima disso. Segundo o IBGE, X% das mortes no Brasil são devidas a causas relacionadas ao preconceito. Esse é só um exemplo. É, mas é só para mostrar que você não, ao invés de eu colocar, tipo, o preconceito é responsável por diversos casos de morte anualmente. O preconceito é ruim. O preconceito tem que ser extinguido. Você ficar colocando um monte de argumentos, vale muito mais a pena você desenvolver em cima dos que você tem. Escolher alguns poucos e desenvolver em cima deles, dos melhores deles. Outra coisa é que o texto tem que ter continuidade. E para dar continuidade no texto, um bom modo é você estar sempre lembrando de qual que é a sua tese. E lembrando para o que você convergiu, o que você está querendo defender. E usar todas as suas... Todas não, mas pelo menos grande parte das coisas que você vai colocar na sua redação, de modo que elas converjam e que elas façam apologia àquilo que você quer defender. E a questão do texto ter continuidade, quando você tem um foco, é mais fácil que ele tenha continuidade. E daí não esquecer de usar aquelas palavras de ligação básica, tipo portanto, entretanto, embora, porém, ademais, enfim. Tem que também, uma coisa bem importante é você cuidar com a indecisão. Se você está defendendo uma coisa, você está defendendo uma coisa. Você, isso num texto dissertativo você não pode defender que a maconha é certa e que a maconha é errada. Que existe bem e que existe mal e que os dois são certos. Você tem que se posicionar de algum modo, senão se você ficar em cima do muro, não é o que as pessoas estão querendo na sua redação. E a outra coisa que eu já tinha citado também é que pode valer a pena, às vezes, você defender algo que você não acredita se você tiver argumentos bons para isso. Então, por isso que vale a pena você citar com cuidado o que você tem de fato histórico e de citação que você já conhece, porque isso pode te ajudar de modo bem legal na redação. E fora isso, se você gostou do vídeo, você pode se inscrever no nosso canal, se tiver dúvida pode comentar, pode seguir a gente no Facebook, Instagram, enfim. É isso, obrigada, gente. Tchau, tchau.